Boa tarde, igreja. Bom dia aqui. São as 9 da manhã aqui em Utah, nos Estados Unidos. É muito bom estar aqui online com vocês. Eu quero vos dizer que hoje será a última mensagem do nosso curso, Liberdade em Cristo. Na próxima semana nós vamos entrar numa nova série de mensagens sobre o Natal. Vai ser uma boa série para convidar pessoas para participarem connosco. Provavelmente vai estar online no Facebook Live, então vai ser mais fácil convidar pessoas para participarem também. Então, por favor, falem entre vocês, em casa, pensem em algumas pessoas para convidarem e vamos usar esta altura do Natal durante esta pandemia Covid, numa altura em que nós precisamos realmente de esperança. Então, nós estamos em sessão 11, estamos a falar sobre andar em liberdade todos os dias. Nós já falamos sobre a liberdade que nós temos em Cristo, como obter isso, e agora vamos acabar o nosso tempo a falar sobre a necessidade realmente de continuar assim, de continuar a andar na nossa liberdade que Jesus nos oferece todos os dias. Eu acho que a maioria concordava que o estado normal para um cristão deve ser um de crescimento para a maturidade espiritual. Um pastor cuja igreja está cheia de cristãos maduros tem uma grande vantagem. Mas um pastor cuja igreja está cheia de cristãos que simplesmente envelheceram sem maturidade tem sarilhos. E as nossas famílias são assim, na igreja e também, obviamente, em casa. E provavelmente conheces famílias e pessoas que fazem parte de uma família de ambos lados e consegues ver como isso tem ramificações nas vidas das pessoas dentro da casa e também fora da casa. Esse é o problema que Paulo encontrou na igreja em Coríntio. 1 Coríntios 3, 1 a 3, diz assim: Irmãos, pela minha parte, não pude falar-vos como a pessoas que vivem do Espírito, mas como a pessoas muito apegadas a este mundo, como crianças na fé. Dei-vos leite a beber em vez de comidas fortes, porque não as aguentavam e nem agora as aguentam ainda. Orientam-se ainda por critérios mundanos. Quando se deixam levar por invejas e rivalidades, não acham que estão a seguir critérios mundanos? São palavras fortes de Paulo. E ele está a falar honestamente com esta igreja. E não se espera que novos cristãos sejam maduros imediatamente e vão agir segundo a carne de alguma forma, não compreendem completamente o que aconteceu no momento em que se tornaram cristãos e ainda têm conflitos por resolver. E provavelmente todos nós temos momentos assim da nossa vida. Uma tradução literal do versículo 2 seria: Eu dei-vos leite e não alimento sólido, pois vocês não o podiam suportar. De facto, ainda agora não o podem. O problema aqui foi que os cristãos em Coríntios não eram cristãos novos. Mesmo após um período de tempo razoável, eles ainda não eram capazes de receber alimento sólido. Paulo dá a entender aqui que isso é uma situação anormal. Estás a ver? O problema era um padrão de pecado que prevalecia nas suas vidas. Ele menciona especificamente a inveja e as contendas aqui. Isso estava a impedi-los de avançar para serem discípulos frutíferos, de avançarem para a maturidade. Qualquer cristão pode se tornar um velho cristão. Apenas demora algum tempo. Certo? Qualquer cristão pode se tornar um cristão maduro, mas muitos não alcançam isso. É uma pena. Como vocês já sabem, nós temos um bebê em casa, a Lilian, e os bebês são giros, certo? Mas se continuassem a se comportarem assim, como bebês quando crescerem, já não vai ser tão giro. A fazer as mesmas birras por leite ou brinquedos, seja o que for. E não importa quanto uma criança quer começar a comer alimento sólido, se o seu estômago não estiver pronto,
A criança não pode engolir a comida, mas vai vir para cima de novo, sem ter sido digerida. Não é suficiente a pessoa desejar desesperadamente se tornar madura. O objetivo desta sessão é de nos ajudar a compreender que agora que nós estamos em Cristo, que nós somos cristãos, nós queremos continuar a trabalhar com Deus, o Espírito Santo em nós, para continuar a crescer. A jornada não parou quando nós aceitamos Jesus. O que é tão fixe é o facto que o que aconteceu no início, quando nos entregamos a Jesus, esse impacto que muitos aqui que estão a ver tiveram, é só o semente e o início desta jornada de transformação que Jesus quer começar a realizar dentro de ti e de mim. Vamos relembrar um versículo que vimos várias vezes antes. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, segundo Pedro 1,3. Pode ser uma surpresa para muitos descobrirem que já têm tudo que precisam para tomar posse da liberdade e viver uma vida de santidade, de piedade. Aqui, de facto, quando nós ficamos reais com Deus, a escolher, confessar, arrepender, a renunciar e ordenar ao inimigo para sair da tua presença, nós estamos simplesmente a tomar posse de algumas coisas que nos foram dadas para a vida e para a santidade, como Pedro diz. E se não estás completamente convencido, já tens tudo o que precisas para ser um discípulo frutífero, vamos adicionar mais alguns versículos aqui. Efésios 1,3 diz assim, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Altamente, pensa nisso. E depois há Colossenses 2, 9 a 10, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é completamente divino. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A palavra plenitude tem o sentido de ser completo. Estás a ver? E embora tenhamos acesso a tudo em Jesus, há uma grande diferença entre liberdade, a qual pode ser obtida em pouco tempo, e a maturidade, né? Que é o trabalho de uma vida inteira. A maturidade é um processo de crescimento que continua pela nossa vida fora, à medida que nos aplicamos a conhecer a Deus e a sua palavra. A pessoa podia ter sido cristã durante 4 dias ou 40 anos, mas ainda está na fase de amadurecimento. A liberdade, no entanto, é uma posição que nós tomamos posse em resposta à vitória de Jesus. Nós ou estamos livres ou estamos presos em várias áreas das nossas vidas. Nós não crescemos para a liberdade nestas áreas, tomamos posse da liberdade pela autoridade que temos em Jesus, em qualquer coisa que descobrimos que estávamos enganados ou presos. No entanto, a liberdade e a maturidade estão ligadas inextricavelmente e oferecidas a todos por Jesus, até a ti e a mim. Agora nós estamos a falar sobre a continuação da liberdade que temos em Jesus. Eu quero partilhar 3 chaves para avançar para a maturidade. Primeiro, nós precisamos tomar responsabilidade pessoal pela nossa caminhada com o Senhor. Se, tal como Paulo, a tratar com a igreja de Corinto, tivesses a ajudar alguém que não parecia estar a crescer e essa pessoa tinha um problema, como é que ias tratar disso? Podia ser tentado dizer aos coríntios, por exemplo, vou orar convosco para que Deus tire as vossas contendas e inveja. Mas Paulo não fez isso. De facto, ele não tentou fazer nada diretamente. Por que não? Porque ele não podia, né? O que se requeria era confissão, arrependimento, submissão a Cristo e resistência ao diabo. Paulo não podia confessar, arrepender, submeter e resistir no lugar dos coríntios. Eles próprios tinham que fazer. Tudo que ele podia fazer era ajudá-los a ver a verdade e encorajá-los a agir assim, de acordo com a verdade. Deus estabeleceu as coisas de uma certa forma
E ele decretou que algumas coisas são de sua responsabilidade e algumas coisas são da nossa. O problema é que tendemos a misturar as coisas. Né? Tentamos fazer as coisas que são da responsabilidade dele, de Deus, e nós queremos que ele faça as coisas que são da nossa responsabilidade. Muitas vezes nós somos tentados a encontrar a pessoa mais espiritualmente saudável que conhecemos e pedir que essa pessoa ore por nós, dá-nos uma palavra, uma benção ou alguma coisa assim, na esperança que isso vai nos influenciar a nós. Mas a vida saudável não é contagiosa assim. Podes te sentar perto da pessoa mais fisicamente saudável do grupo durante o dia todo e não apanhas nada. Se quiseres ser saudável, como essa pessoa provavelmente terás que aprender, como ela faz exercício, o que come, quanto descansa e depois fazer o mesmo. Por outro lado, se te sentares perto de uma pessoa doente, podes apanhar algumas coisas, né? Algumas doenças. Nós estamos a ver isso hoje no mundo do Covid. Isso é verdade em termos espirituais também. Se te sentares perto de algum gigante espiritual durante 2 dias, vais ver que não existe uma osmose espiritual para apanhares. Né? Podes ser inspirado, mas não vais apanhar nada assim. Agora, se pudesses ser discipulado por essa pessoa, podias aprender a crer naquilo que essa pessoa crê, praticar as suas disciplinas espirituais e ultrapassar os problemas e as tribulações que produzem fruto e caráter da mesma forma que ela faz, depois é provável que te tornes como ela. Mas tens que assumir a tua responsabilidade também, a tua própria responsabilidade. Como é que um cristão pode ser transformado então? Agora que está em Cristo, quando nós estamos a lutar com as mesmas coisas. Aqui está a questão-chave. De acordo com a Bíblia, o que é que capacita um cristão a ser transformado? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o Paulo diz aqui que devemos ser ativos no trabalho com o Espírito Santo na renovação da nossa mente. Mas aqui a cena. Tudo isto não significa que não precisamos dos outros. Okay? Se tu o podes fazer, só tu o podes fazer, mas não o podes fazer sozinho. Não deves fazer sozinho. Né? Os outros podem nos encorajar, amar, apoiar e relembrar-nos da verdade, mas em última análise, cada um de nós é responsável pelo seu próprio relacionamento com Deus. E Ele quer lidar diretamente com cada um de nós. Se o teu crescimento espiritual dependesse de encontrar a pessoa certa para fazer algo por ti, esse crescimento nunca seria garantido, obviamente. Podias nunca encontrar a pessoa certa, porque Deus já te deu tudo o que precisas, já te deu todas as bênçãos espirituais em Cristo. Podes parar de procurar aquela pessoa especialmente abençoada, o livro certo a ler, o sítio certo a ir, até mesmo o curso discipulado certo para fazer. Né? Porque a resposta está nas tuas próprias mãos. Tu já tens em Cristo tudo o que precisas para te tornares maduro e frutífero. Isso não quer dizer também alguma coisa que nós temos o poder de nos transformar. Né? Tudo está com Jesus, mas nós temos acesso ao Espírito Santo e ao poder de Jesus para trabalhar nas nossas vidas. Então, agora que nós estamos em Cristo, não há razão porque não devemos fazer isso mesmo. Nada nem ninguém pode te impedir de te tornares a pessoa que Deus quer que sejas, exceto tu próprio. Né? Cristo, Paulo diz em Gálatas, libertou-nos para sermos realmente livres. Portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Agora vamos discutir, vamos fazer uma pausa e falar sobre este primeiro versículo, 2 Pedro 1:3. Diz-nos que já temos, a passagem diz-nos que já temos tudo o que precisamos para viver a vida cristã.
Podemos ver também em Efésios 1:3 e Colossenses 2:9 a 10. Porquê? Então, a minha pergunta, porquê achas que isso, às vezes, não parece ser verdade? Ou, porquê é tão difícil viver a vida cristã, às vezes? Okay? Vamos falar de 5, 7 minutos em grupos, ou no nosso grupo, no Zoom, e depois voltamos à mensagem. Ok. Paulo, então, a falar com os cristãos na igreja em Roma, diz para renovarem as mentes deles. Mas como fazemos isso na prática? Primeiro de tudo, precisamos de reconhecer as mentiras que nós temos estado a crer. Aquelas áreas onde o nosso sistema de crenças não está alinhado com o que é de facto verdade. Uma jovem que fez este curso interagiu com a pessoa que liderou um encontro com ela e o líder disse-lhe depois que ela parecia ter crido na mentira que ela era suja. Ela disse, não é nada disso. Respondeu o líder, é que parece que mencionaste muitas vezes que te sentia suja. Bem, ela disse, eu sou suja, não é uma mentira. As experiências do passado, ela tinha sido abusada por um trabalhador lá em casa quando era criança, tinham-lhe ensinado a ver-se a si próprio e ao seu corpo como sendo sujo. A sua anorexia, autoagressão e vícios subsequentes eram simplesmente formas que ela usava para tentar lidar com e esquecer realmente os seus sentimentos negativos e os abusos do passado. Apesar dela se ter liberto do inimigo em Cristo, se a tivessem deixado a crer naquela mentira, o que teria acontecido? É quase certo que ela teria voltado para os seus mecanismos de lidar com as coisas, porque a mágoa de se sentir suja ainda continuava a estar lá. A chave para a sua liberdade era de saber o que é de facto verdade. Que através de Cristo ela tinha a feito pura, imaculada e perfeitamente limpa. Que Deus a acolha na sua presença e que tem orgulho dela como sua filha que está em fase de crescimento. Ela fez o curso Liberdade em Cristo, mas ainda não se tinha apercebido que estava a crer numa mentira. Isso não é surpreendente, porque as mentiras parecem mesmo ser verdadeiras. Quais são as mentiras que tu tens vindo a crer sobre ti próprio? Que nós temos vindo a crer sobre nós próprios? Deus ou sobre Satanás? As mentiras que nós acreditamos sobre eles. Há várias formas que podes utilizar para trazer estas mentiras à luz. O meu desafio será o seguinte, ok? E vamos fazer isso em grupo. Então, pega no livro Liberdade em Cristo, se tens, e em páginas 17 a 18, no livro Liberdade em Cristo, ou, eu acho que a Rachel vai enviar um PDF ao grupo. Vê as declarações de quem tu és agora em Jesus, a tua nova identidade e promessas que vêm com ela, e marca as declarações e depois partilha com o teu grupo as quais tens dificuldade em acreditar, aceitar ou viver. Isso vai ajudar a revelar as mentiras que estamos a acreditar. Estás a ver? Depois, lê o versículo da Bíblia que afirma a verdade relativa a isso e escreve-o num papel com uma oração ou declaração baseada na seguinte fórmula. Alguma coisa assim. Eu renuncio a mentira de que. Eu anuncio a verdade que. Um exemplo seria: eu renuncio a mentira que eu não sou amado. E anuncio a verdade que eu sou amado por meu Pai Celestial, que deu tudo para me ganhar. Vocês podem partilhar em grupos e orar pelos outros e falar sobre isso. Depois de hoje, depois desta sessão, realmente, lê os versículos da Bíblia e diz a oração ou a declaração em voz alta todos os dias durante 40 dias. Todo o tempo
lembrando-te que Deus é verdade e que se Ele disse isso, então é realmente verdade, que se aplica a ti. E porquê 40 dias? Os psicólogos dizem-nos que leva cerca de 6 semanas a formar ou a quebrar um hábito. Portanto, queremos dar 40 dias às verdades bíblicas para nos renovarmos, né? E renovarmos a nossa mente assim. Okay? Vamos fazer a pausa e fazer este exercício juntos e ter um tempinho para ser reais um com o outro. Tá bem? Lembra-te, pode demorar algum tempo a demolir uma fortaleza ou uma mentira nas nossas vidas e ficar livre das mentiras. Também aplica algum tempo, algum esforço. Estás a ver? Precisamos de ter uma visão de longo prazo. Durante a maior parte dos 40 dias, pode parecer um completo desperdício de tempo, apenas porque os pensamentos reaparecem. Né? Não significa que não está a funcionar. O importante aqui é se escolhas ou não acreditar nestes pensamentos. Supõe que batalhas com a pornografia. Né? Isso é uma fortaleza e vai demorar algum tempo a desmontar. Queres que as mensagens que encheste na tua cabeça desapareçam de imediato? Isso é normal, mas isso não acontece. A tua mente é como um frasco de café, estás a ver, preto. De momento está cheio de café preto e queres que fique cristalina. Imagina então que ao lado do frasco do café há uma tigela com gelo cristalino. E esse gelo tem escrito a palavra de Deus no gelo. Gostavas que fosse possível pegar na tigela e despejar o gelo no frasco do café. Mas não é possível. O que podes fazer, no entanto, é pegar num cubo de gelo todos os dias e colocar dentro do frasco do café. Agora, se fizeres isso durante um bom tempo, depois não vais conseguir saborear, cheirar ou ver o café. Isso irá funcionar logo que não for um cubo, uma revista de pornografia, um cubo, um website de pornografia. Se fizeres isso, vais estar a andar para trás. É necessário um esforço sério durante um período de tempo, mas podes ter a expectativa que com esse esforço a tua mente ficará pura e esses pensamentos vão desaparecer por fim. Nós estamos a repor as mentiras e os pensamentos que vêm do nosso inimigo. O autor de Hebreus disse assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Encontra-se em 5:14. Repara aqui, se quisermos tornar-nos maduros, isso requer um treino contínuo em distinguir o bem do mal. Isso requer crescer em discernimento espiritual para que possamos sentir quando as coisas não são certas. Lembras-te como as pessoas que trabalham em bancos são treinadas a identificar as notas falsas? Nós falamos sobre isso há algumas semanas. Não estudam as notas falsas, mas as notas verdadeiras. A ideia é que conheçam tão intimamente as características da nota real que depois vão conseguir identificar uma nota falsa instantaneamente. Da mesma forma, precisamos de aprender e conhecer intimamente a verdade para que quando aparecer um pensamento falso, consigamos reconhecer como assim sendo. Isso significa imergir-nos na palavra de Deus, a Bíblia. E é uma luta, eu sei, para muitos de nós. Realmente conhecendo bem o que Deus diz. Se tu estás no grupo do WhatsApp, há alguns dias eu enviei um lecionário, ou seja, um plano de leitura da Bíblia. Junta-te a nós em ler e criar um hábito com outros cristãos, a leitura da Bíblia, e fala sobre aquilo que estás a ler e aprender com outros, seja cristão, seja não. Estás a ver? Faz isso em casa. Lê em casa juntos. E falem com os vossos filhos. Leiam com os vossos filhos. Se calhar tem que ser uma porção da Escritura ali mais pequena. Mas leiam juntos e tenham o hábito de ter a Bíblia, a Palavra de Deus, no centro das vossas vidas.
É assim que nós discipulamos os nossos filhos. Não os deixamos na igreja, mas nós fazemos. Okay? Quais são outras coisas que podemos fazer? Se tiveres tido ciclos particulares de pecar, confessar, né? Nós conhecemos isso, que têm sido difíceis, também beneficiavas de estar num relacionamento de prestação de contas com um amigo cristão maduro. Nós em inglês chamamos isso um accountability partner. Depois poderias pedir-lhe para te telefonar uma vez por semana ou uma vez por mês e perguntar-te como te tens saído nessa área difícil. Okay? Por exemplo, se estás a lutar com pornografia, diz-lhe: eu quero mesmo parar com isto. Liga-me uma vez por semana, uma vez por mês, só para me perguntar sobre a situação. Eu preciso de alguém a quem eu estou a prestar esta obra. Estás a ver? Então, apenas sabendo que vais precisar de ser honesto, isso vai providenciar um estímulo extra para andares na verdade. Lembrem-se, para quem estava aqui na série que fizemos sobre Filipenses, nós não lutamos sozinhos, ok? Se não viste esta mensagem, esta série, está na nossa página do YouTube. Voltem para isso e ver como nós devemos lutar, ok? Se tiveste experiências particularmente traumáticas no passado, se calhar precisas de um cristão maduro para te ajudar também. Ele pode apoiar-te à medida que tratas das memórias dolorosas, todo o tempo lembrando-te que já não és um produto do teu passado ou uma vítima. Okay? És um produto do trabalho de Cristo na cruz. Esse amigo pode te ajudar a processar as tuas memórias dolorosas, não da perspectiva de quem eras nessa altura, mas da perspectiva de quem és agora em Jesus, em Cristo. Se queres alguém assim, mas não sabes com quem deves falar, manda-me uma mensagem privada e eu vou conectar-te com alguém apropriado, obviamente. Finalmente, seria muito bom rever o livro Liberdade em Cristo para te relembrar das porções deste curso em que tu pessoalmente devias crescer. Todos nós beneficiamos de ouvir coisas uma segunda vez, para mesmo ficar conosco aqui no coração e na mente. É como eu digo muitas vezes, nós temos que pregar o Evangelho, a verdade a nós próprios também, não só aos nossos amigos. Se estás no grupo do WhatsApp, a Abby enviou um vídeo esta semana a falar sobre como nós vamos crescer espiritualmente e ter ligação com Deus a nível pessoal e mais profundo. Ela vai ajudar-nos a cultivar práticas e ritmos espirituais que eu acredito vão aprofundar cada da nossa igreja espiritualmente, para ter ou um outro nível de relacionamento com Deus, ou ser renovado como já uma vez foste no relacionamento. Eu sei que alguns de vocês identificam-se com isso, mas nós não queremos só ter esta ideia de os bons dias do meu relacionamento com Deus estão no passado. Né? Quando eu fazia parte deste grupo de jovens, um ministério de jovens, coisas assim, não. Nós queremos isso hoje. Eu não quero só voltar ao passado. Eu quero ultrapassar esse nível de intimidade que eu tinha com Deus. E é possível. Então, faz o compromisso que 2021 nós vamos entrar num tempo de aplicar as práticas do curso, obviamente, do curso de Liberdade em Cristo, e aceitar os desafios que a Abby vai partilhar connosco no ano que vem. E vamos fazer com que 2021 realmente seja um ano transformador para ti, para mim e para a nossa comunidade. Sei lá, até a nossa comunidade, realmente a nossa volta, a cidade de Vila Nova de Gaia e do Porto. Mais uma vez, o próximo domingo vamos entrar numa série de mensagens para o Natal. Vai ser uma série muito boa para convidar amigos para ver e participar contigo e conosco. Portanto, pense em alguns colegas, amigos, vizinhos e familiares para convidar e vamos entrar nesta altura da esperança de Jesus como companhia. Estás a ver? Olha, boa semana e até o próximo domingo. Abraço para todos. Tchau.